Comunicação na liderança é o assunto do podcast. Escuta aqui se você está tendo dificuldade na sua liderança no que tange a comunicação. Se você fala com o seu colaborador e não entende, se você passa uma tarefa, ela é executada de forma errada e você não sabe o porquê, se você tem essa cultura, talvez até familiar, de que eu falo uma, falo duas, na terceira se você tem esse costume, fica nesse podcast aqui que você, nesse episódio, vai entender que a vida não é um morango e não é assim que a gente trata as coisas na liderança, beleza? Meu nome é Richard Oliveira, sou conselheiro de negócio na Tivor, @segue a Tivor nas redes sociais e @segue o Richard também nas redes sociais. E a gente vai falar da tal comunicação na liderança, seja ele no dia a dia do comércio, loja, empresas de serviço. A gente sempre acha, né, de forma geral, principalmente iniciantes, você é um líder gafanhoto, sempre pensamos que abrir a boca e dar uma ordem é se comunicar, quando na verdade isso é uma parcela bem minúscula da comunicação. Então a gente acha que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente se posiciona, melhor líder a gente é. Mas se você parar para analisar realmente com o pé no chão, a comunicação de alta performance, seja ela no chão de fábrica, seja numa loja, enfim, se resume em pouquíssimas coisas que elas tendem a ser inegociáveis, pelo menos do meu ponto de vista. Eu vou dividir 3 dessas coisas inegociáveis com você hoje. 3 coisas que, se você não tiver no seu radar, a chance da sua operação virar um telefone sem fio é muito grande. Então, o primeiro pilar é o mais difícil de todos, porque mexe com o nosso ego. E o primeiro pilar é a escuta. Muito se fala na comunicação sobre falar, pouco se fala na comunicação sobre escutar. Só que não é essa escuta, como eu posso dizer, uma escuta fechada, que você fica balançando a cabeça enquanto pensa no que a pessoa vai responder. Essa escuta, ela vem como uma essência na liderança. Ou seja, é um ato, como eu já li no livro sobre comunicação humana, é um ato de renúncia. Escuta é um ato de renúncia. Grava isso, escreve na sua bio do Instagram, você líder, põe no seu status. Escuta é um ato de renúncia. Quando você senta na mesa com um colaborador para ouvir o que aconteceu, para escutar o motivo de tal coisa ter dado errado, tal tarefa não ter sido concluída da forma que era para ter sido concluída, né? Como costumo dizer, problema é igual a resultado indesejado, frase essa de Falcone. A primeira coisa que você precisa renunciar é a sua vontade de estar certo. Você precisa renunciar à sua urgência de interromper para dar sua opinião. Então, se você não renuncia o teu próprio ego na hora de ouvir, você não está, de certa forma, escutando a pessoa. Você apenas está esperando sua vez de falar. E isso é uma das coisas que não tem como, gente. O liderado percebe. Na verdade, eu não vou nem falar só liderado. Todo mundo percebe quando você está falando, quando você está escutando só para falar. Sabe quando você está esperando a sua vez de falar? A pessoa que está ouvindo, ela percebe isso. Isso fica nítido. Não é uma coisa que está em oculto. Nós temos esse filtro como ser humano, acho que já vem de configuração de fábrica, né? Então, assim, pensa comigo. Se o liderado percebe que você só escuta para rebater, ele basicamente para de trazer os fatos de forma real. E passa a te falar apenas o que você quer ouvir, porque ele já entra em conflito, entra em evitação. Né? E no momento em que você para de escutar com renúncia, você passa a gerenciar basicamente no escuro. Você vê que é um efeito dominó. E você fica cego para os problemas que estão acontecendo à sua volta. Entende isso? Isso precisa ficar claro. O segundo pilar é clareza, tá? Clareza sobre o quê? Sobre o que falar e como falar. Muitas vezes, em treinamentos de comunicação, nós focamos muito no que falar e damos dicas, frases prontas do que falar. Mas o como falar importa e importa muito. Vou usar um exemplo que eu gosto muito de usar, daquela historinha uma alegoria, vamos pôr assim. Imagina você recebendo um presente, uma joia, uma pedra preciosa. Essa pessoa pega essa pedra preciosa e ela taca em você para te dar. Como é que você se sente? Meio que indifere se é uma pedra preciosa. Se eu vou te dar um presente, eu taco ele em você, entendeu? Então não é só o fato do que. Só o que isolado, tem que tomar cuidado, porque o como também importa nessa alegoria. Ou seja, quando você ganha um presente mais simples do que uma joia, mas ele é bem cuidado, quando há um capricho no como apresentar esse presente, seja um desenho de uma criança, parece que tem muito mais valor. Então o como importa. E às vezes o como importa, dependendo da situação, o como importa mais do que o que, tá? Então quantas vezes você já viu
um gestor tem uma intenção excelente, mas na hora que ele abre a boca para falar, vou falar que sai um ruído, é melhor, né? Sai um ruído, para não falar que ele só fala, né? Mas sai um ruído. Então, o que falar existe que você limpa a informação. Você precisa entender disso. Preciso limpar essa informação para eu saber o que falar. Vamos supor, você precisa corrigir a postura do teu vendedor no atendimento ao cliente, vendedor, seu atendente, enfim. Então você não vai dar voltas, não vai fazer curvas e nem vai dar um sermão motivacional. Você precisa fazer o quê? Você tem que ir direto ao fato. Se você tem que corrigir a postura do teu atendente, teu vendedor, no atendimento, essa postura no atendimento ao cliente, sem sermão motivacional, sem fazer curva, sem ficar rodando, sem ser prolixo, vai direto ao ponto, certo? Preciso corrigir a postura no atendimento ao cliente. Agora você vai para a segunda parte, que é o como falar, que é se você conseguir separar a ignorância da firmeza. É uma linha muito tênue? Sim, né? Mas precisa ser feito isso. Então, falar de forma direta não significa ser ríspido ou você gritar. Então, muitas pessoas confundem realmente a assertividade com grosseria. Isso é muito discutido no Brasil. No Brasil, as pessoas entendem muito isso. Fora do país, os estudos que é feito sobre comunicação, principalmente comunicação assertiva, os americanos, os europeus, eles têm uma sensibilidade, menos sensibilidade com relação a isso. No Brasil, ser assertivo pode sim, na maioria das vezes, será interpretado como grosseria. Então, você precisa tomar muito cuidado em separar firmeza de ignorância. Então, o tom da sua voz, o ambiente que você escolhe, as palavras que você escolhe, vai auxiliar muito, mas muito, na hora de você corrigir uma postura com o teu colaborador. E vai definir se ele vai estar com a guarda aberta ou com a guarda fechada. Se ele vai estar lá se defendendo na hora de te ouvir. Se você fala do jeito errado, o liderado ele não vai prestar atenção na mensagem. Ele passa a prestar atenção no tom que você usou, na mágoa que está carregada, no tom que está carregado de mágoa. Ele se magoa. Aí o resultado que você queria, no final das contas, que seria corrigir a rota, vai tudo por água abaixo, certo? Terceiro e último pilar, aonde tudo acontece, que é o porquê falar, ou seja, a gente está falando de juízo da palavra. Por que eu deveria falar? Então, antes de você chamar alguém para conversar, antes de você dar um feedback, antes de você fazer um alinhamento com a equipe, você tem que se fazer essa pergunta. Por que é que eu quero falar isso agora? A resposta para essa pergunta precisa ser sempre cirúrgica. Eu estou falando para corrigir um processo, para desenvolver essa pessoa ou esse time, ou para proteger o negócio. Se o motivo de você falar for apenas para desabafar, ou o famoso vomitar em cima da pessoa, para mostrar quem manda, ou mostrar você está estressado porque não teve movimento, enfim, ou alguma outra coisa que aconteceu no seu dia, sugiro que você não abra a sua boca, não fale. Entende a motivação do porquê você está falando, ou do interesse de falar. Engole a saliva, respira fundo, espera a poeira baixar, porque é o seu papel. O líder que fala para desabafar acaba usando a equipe como um saco de pancada emocional e você vai destruir o teu time. Pior do que isso, a cabeça do seu time. Então sua fala ela precisa ter um objetivo claro de construção, né? Clareza e ajuste de rota. Basicamente isso. Então quando você junta essas três coisas, né? A escuta, que é renunciar ao teu ego, um cuidado exato com o que e como falar, e essa consciência clara do porquê, aquele porquê com acento circunflexo, né, está falando, a sua comunicação deixa de ser um ruído e passa a ser uma ferramenta de tração para o seu negócio. Então fica com esse questionamento para a sua semana. Quando você abre a boca na sua empresa, você está comunicando para alinhar o processo ou apenas fazendo um barulho para impor a sua ínfima autoridade? Pense nisso, nos vemos no próximo Curva. Até o próximo episódio. Tchau!